Saindo da Vila da Regata, agora a gente vai falar sobre sobrancelhas. Você já reparou como o design delas tem mudado ao longo dos últimos anos? E mais do que isso, elas fazem uma diferença enorme no rosto. Pode ser para melhor ou o contrário. Por isso, hoje a gente tem aqui uma especialista para falar sobre esse assunto. Inclusive, ela vai dar ótimas dicas para você que não consegue recuperar o formato das sobrancelhas. Passou anos tirando um monte. E quem sabe tudo sobre esse assunto é a Thaíse de Oliveira. Tudo bem, Thaíse? Boa tarde, tudo bem, Miranda? Seja bem-vinda. Thaíse, o seguinte, separei umas fotos para a gente falar aí a respeito de sobrancelhas, porque as mulheres sabem como é uma coisa que importa muito para a gente. Às vezes o homem nem percebe, né? Mas no fim, o resultado... No fim, muda muito o rosto, né? Muda muito o olhar, então realmente é um assunto importantíssimo hoje. Vamos dar uma olhada nas fotos que eu trouxe, fotos de famosas, tá, gente? Para vocês terem uma ideia aí de sobrancelhas que estão em alta. Essas sobrancelhas são atuais. A gente pode ver aí que são sobrancelhas mais espessas. Agora se usa sobrancelha mais espessa, né, Thaíse? Depois de um longo tempo, sempre levantando muito a sobrancelha, afinando demais, hoje, na atualidade, a gente tem usado as sobrancelhas mais grossas, mais naturais. Isso também pela praticidade e pela valorização do olhar também. Agora aí, ó, a gente trouxe uma foto que mostra duas pessoas muito famosas com sobrancelhas e sem. A sobrancelha no rosto, ela tem a função de marcar o olhar, e o olhar é emoção. Então, quando a gente tem o olhar mais definido, traz mais importância no que você quer expressar, né? Então, Sim. É por isso que é tão importante a sobrancelha no olhar. E aí, quando a gente vê uma foto como essa, a gente percebe de fato que é essencial, porque quando você vê a pessoa sem sobrancelha, dá uma sensação esquisita. Você não sabe, na realidade, exatamente o que está faltando, às vezes, né? Tem muita gente que já consegue identificar, mas não sabe, se você não vê, você não consegue diferenciar o quão bonita ela pode ficar ou valorizar o olhar dessa pessoa. Tem uma outra foto aí que já estava no ar, olha só. Essa menina da direita, que é uma modelo famosa, cara, ela já sempre teve a sobrancelha bem grossa. E aí eu me lembro que quando ela começou a despontar no mundo da moda, todo mundo falava dessa sobrancelha. É verdade, a sobrancelha dela, ela justamente trouxe essa nova moda, né? Foi ela que foi uma das defensoras dessa nova moda de trazer a sobrancelha mais grossa, até mesmo sem aparar muitos fios. Então, isso é muito particular dela, ter a sobrancelha mais larga e também utilizar muitos fios sem aparar. No mundo da moda, isso é comum, não aparar tantos fios, porque eles podem precisar desses fios numa campanha, nas fotos. Né? E aí, é justamente uma coisa mais selvagem, assim, né? E no começo era estranho, agora já não é mais tão estranho porque todo mundo está aderindo a essa moda. E tem outras famosas que também tinham a sobrancelha bem fininha antes e agora já estão começando a deixar mais espessa. A Angelina Jolie é uma delas. Olha só a diferença, né? Faz muita diferença. No caso dela, a gente pode ver como deixa mais forte o olhar dela, né? Ela, ao longo dos anos, foram passando os anos para ela, ela foi realmente deixando a sobrancelha e foi moldando melhor o rosto dela. No caso de algumas delas, Thaíse, você acredita que elas conseguiram deixar o pelo crescer novamente ou que tem algum tipo de procedimento? Depende muito de cada caso. Tem pessoas que ao longo dos anos removendo esses pelos pode causar falhas, ou também elas podem aproveitar, ou pode nascer de volta, né? Mas muitas delas usam recurso de maquiagem ou micropigmentação para trazer esse novo modelo de sobrancelha, esse novo formato. E dá para ter um bom resultado. A gente tem mais casos aí que a gente pode observar que elas também começaram a deixar a sobrancelha mais grossa. Vamos ver mais fotos. Eu tenho uma que é de antes e depois. Eu queria que a produção colocasse para a gente as fotos de antes e depois. Sobrancelhas mais finas e mais grossas para a gente entender aí algumas outras. Essa daí, por exemplo, é um procedimento de micropigmentação, né, Thaís? Isso. Nesse caso, ela tinha poucos fios, uma sobrancelha que era curta, pequena, né? E poucos fios. Então, nesse caso, a cliente escolheu uma sobrancelha mais alongada, né? E um pouco mais marcada. E com resultado ainda natural, né? Fio a fio. Aí já é um caso de buscar resgatar através da micropigmentação. E a gente vê que é uma pessoa, uma senhora um pouco mais de idade. Quer dizer, Isso. A questão da micropigmentação não tem, limite de idade, não? Não, a micropigmentação ela não tem limite de idade. Ela é muito democrática. Então, se a cliente ela gosta de uma sobrancelha mais longa, um pouco mais curta, tem algumas definições, mas ela sempre vai poder dizer se ela gosta de uma sobrancelha mais marcada, mais leve. Então, é muito particular isso na conversa com o profissional, na hora de escolher esse novo formato. Mas, assim, agora, atualmente,
o que tem se feito mais, pelo menos é o que eu tenho visto, são procedimentos que parecem muito com o natural. Não tem mais aquela sobrancelha que chegava primeiro, né? Não, hoje não. Hoje a busca pelo natural, essa tendência vem das famosas, né? Elas vão mostrando justamente a moda que elas fazem no rosto delas e vai chegando aqui pra gente, né? E as pessoas têm buscado cada vez o mais natural porque fica mais prático no dia a dia. Quando você usa uma espessura de um tamanho natural ou uma cor natural, a manutenção desse serviço é muito mais prática. Então a cliente não tem que remover tantos pelos na hora de fazer um design de sobrancelhas, que é remoção, porque o procedimento já está numa espessura mais natural. A cor também fica mais leve, mais harmônica com o rosto. Essa daí, por exemplo, é um dos seus procedimentos, né, Thaís? Sim. Ela é um procedimento muito sutil, né? Não é uma coisa assim para mudar a sobrancelha, fazer uma outra sobrancelha. Na verdade, você usa o formato natural dela. Sim, quando a cliente chega para a gente conversa primeiro, sabendo da expectativa dele, vai ser tudo desenhado antes. E normalmente as pessoas já buscam esse natural para realmente não parecer que fizeram um procedimento. Tem muitas pessoas que não querem contar que fizeram um procedimento de micropigmentação. Então, essa busca pelo natural está muito forte hoje nos consultórios. Olha, essa daí, por exemplo, é uma moça de cabelo castanho, pelo castanho, e aí você olha para a primeira e diz assim, mas aparece a sobrancelha dela. Mas olha que diferença na segunda e não dá para dizer que não é pelo. Nesse caso, ela já tem uma sobrancelha bonita, para uma sobrancelha natural, né? Já uma sobrancelha mais definida, só que com o reposicionamento do ponto alto e a valorização desse formato, a gente amplia o olhar dela e isso deixa o rosto muito mais bonito, muito mais marcado o olhar, mas ainda com resultado natural, porque olha o começo como é mais leve. Você disse que tem, nesse caso aí, o reposicionamento do ponto alto. Quer dizer, em alguns casos, dá para fazer leves modificações no formato para poder, quer dizer, beneficiar ainda mais o olhar da pessoa. Sim, dá para fazer essa modificação desde que ela seja pequena, que ela não seja exagerada. Então, a gente tem algumas medidas básicas no rosto que nós tomamos como referência e desenhamos isso a lápis para a pessoa ver se ela se sente confortável com esse desenho e sim pode valorizar muito o olhar. Então, se o olhar se a sobrancelha é um pouco mais afastada, nós temos a tendência de juntar um pouco mais até um certo limite, alongar o ponto alto e também alongar a cauda da sobrancelha se a pessoa não tem o final da sobrancelha. Porque às vezes tem mulheres, né, que tiram até que assim para poder ter uma sobrancelha mais alta. Isso. Se a cliente ela já chega para a gente com a sobrancelha mais falhada, que ela já ao longo dos anos ela já tirou muito, a gente pode completar com um novo desenho. Mas se a pessoa tem um desenho e a gente consegue aproveitar, é melhor que aproveite esses fios. Porque fica mais bonito, fica mais natural. Tem alguns casos de mulheres loiras, não sei se a produção está com as fotos aí para a gente mostrar, porque a mulher loira sempre tem receio de fazer isso, né? Aquela que é loira de verdade, né? Não que nem eu. Porque a pele é mais clara, os pelos são mais claros. Sim. A loira, ela tem medo porque ela acha que o resultado ainda vai ser como aquele antigo, que vai ser marcado a sobrancelha e a sobrancelha vai chegar antes dela. E isso não é uma realidade de hoje. Hoje a gente tem cores, né? Tem pigmentos para utilizar em loiras e pigmentos para utilizar em morenas e ruivas também. Exatamente. Tudo diferente. Tudo diferente. E também a técnica adequada para cada pedacinho da sobrancelha para marcar um pouquinho mais ou deixar mais leve. Ah, mesmo? Até o espaço da sobrancelha que vai mudar? ser trabalhado, vai mudar. Então, se é uma pessoa que gosta de uma sobrancelha mais maquiada, a gente vai trabalhar mais fios. Se é uma pessoa que quer algo mais natural, o começo da sobrancelha a gente vai trabalhar mais leve e o ponto alto um pouco mais marcado para trazer um pouquinho mais de peso e levantar o olhar. O legal dessas técnicas de micropigmentação é que, na maioria das vezes, elas não são para sempre, né? Não, elas são semi-permanentes, né? Então, elas vão durar em torno de 8 a 12 meses. Depende muito do organismo da cliente e também da técnica que foi escolhida, né, para pigmentar. Porque daí vai saindo e aí você vai lá e refaz, né? Refaz, pode escolher um novo formato de acordo com aquilo que ainda restou de sobrancelha, né? Que ainda tem a sobrancelha, a gente consegue atualizar, engrossar um pouquinho, levantar um pouquinho mais. Então, por isso que é muito bacana que seja superficial. Agora, eu tenho uma pergunta para te fazer que eu imagino que muitas mulheres que já fizeram antigamente esse método devem se perguntar, tem como corrigir um procedimento que já foi feito? Tem como corrigir. É sempre importante fazer uma avaliação com o profissional antes de sair fazendo um novo procedimento. Então, as correções podem ser feitas por ácido, né?
com um profissional habilitado ou por laser também. E daí vai ser feita a remoção e daí sim depois a gente faz um novo procedimento aproveitando o que sobrou desse procedimento antigo. Normalmente isso leva quanto tempo, Thaís? Cada sessão de laser demora 30 dias para você conseguir aplicar e isso pode variar do que tem de pigmento antigo e até mesmo do que a pessoa espera de resultado. Então, quanto mais natural essa cliente quer e se a sobrancelha dela está muito escura, vai demorar mais, porque ela precisa mais sessões. É como uma remoção de tatuagem? É como uma remoção de tatuagem, só que com um laser específico para a região com pelos. Né? Porque não pode tirar o pelo, Não né? pode tirar o pelo, exatamente. É muito importante a gente preservar o pelo ali. A gente tem que preservar esse pelo natural da cliente. Maravilha. Agora, por último, dói muito? Não, esse procedimento não dói, mas pode variar de pessoa para pessoa, por isso que a gente pode usar pomadas anestésicas antes ou durante o procedimento. Tá vendo só? Para você que quer resgatar uma sobrancelha mais larga, né? Às vezes tirou demais, ou então tá vendo aí que tá precisando dar um trato, de repente é uma opção para você, né? Você vê que muitas famosas já mudaram, já fizeram essa transição e o olhar sempre tem que ser valorizado, né? Como a Thaís falou, olhar é emoção. Acho que esse daí é o ponto principal para você cuidar mais do seu olhar. Thaís, adorei a nossa conversa. Acho que essas dicas aí, com certeza, ajudam muitas pessoas que estão na dúvida, né? Claro, sempre procurando alguém que você confie, que você já tenha visto outros trabalhos. Eu posso dar uma última dica? Por favor. Na dúvida, não remova muito os seus pelos naturais e sempre antes de fazer uma micropigmentação, peça para o profissional desenhar esse trabalho para você poder ver o novo formato e ver se você vai gostar desse desenho. Isso daí eu acho que é fundamental, viu? Para não sair aí chorando pelos cantos. Exatamente. Acho que é uma coisa que você tem que fazer com cautela. Obrigada, Thaís, mais uma vez.